Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Meu nome é Felipe da Silva Prado e hoje falaremos um pouco sobre responsabilidade civil. E como exemplo eu peguei o caso da indenização por dano moral, que foi pleiteada em juízo pelo eminente ministro Gilmar Mendes contra a jornalista e comediante Mônica Iose. O número do processo que tramita junto à Quarta Vara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é 2016 011 062 1080. Esse número vai ficar na descrição do vídeo caso você tenha interesse em acessar o processo posteriormente. A decisão de que trataremos aqui é a decisão de 21 de setembro de 2016, portanto recentíssima. Ainda nesse primeiro momento, ressalto que o vídeo será dividido em duas partes. Num primeiro momento falaremos sobre os fatos e no segundo momento sobre o direito por si só. Em outras palavras, analisaremos o que ocorreu no mundo dos fatos e depois adentraremos a seara jurídica do problema. E essa seara jurídica, por sua vez, será analisada em dois momentos. O primeiro, em relação à letra da lei, e o segundo momento, aos princípios envolvidos no caso. Eu escrevi dois breves, sequer poderíamos chamar de artigo, dois breves comentários acerca do caso, e eu vou colocar o link na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em ler também. Então, expondo a partir de agora os fatos. Ocorreu, quando do julgamento, provavelmente você se lembra, daquele médico especialista em reprodução humana, o Roger Abdelmaci, que foi acusado de estuprar, salvo engano, 58, na decisão foram 58 estupros praticados por ele, junto às pacientes por ele tratadas, um caso que causa de fato ojeriza, repúdio da sociedade. E o Gilmar Mendes, na condição de membro do Supremo Tribunal Federal, do STF, na época, quando do julgamento do processo, entendeu pertinente a admissibilidade de habeas corpus, dando, portanto, o direito de ir e vir ao acusado. Até aí, nenhum problema. Porém, manifestou-se em entendimento contrário a jornalista e comediante Mônica Iose. Qual foi a forma utilizada pela Mônica Iose para manifestar o seu entendimento contrário ao ministro do Supremo? Ela se utilizou dos meios que ela apresenta. Em outras palavras, e ainda expondo os fatos, ela publicou uma foto no Instagram na qual constava o fenótipo do ministro Gilmar Mendes e escrito embaixo a palavra cúmplice. Já vamos entender cúmplice em relação a quê? Mas já fica um pouco subentendido que seria cúmplice em relação à prática de crimes. Dito isso, o Gilmar Mendes, depois que ele viu a publicação da Mônica Iose, de grande repercussão, inclusive junto à sociedade na época, haja vista que a jornalista apresenta muitos seguidores em seu Instagram e outras redes sociais, o Gilmar Mendes decidiu ajuizar uma ação. Ele decidiu pleitear em juízo uma indenização no valor de R$ 100.000 contra a Mônica Iose, contra a comediante. Vamos ver no final que foi decidido em R$ 30.000. Já adianto aos senhores, mas ele ajuiza a ação pedindo R$ 100.000. E os argumentos utilizados pelo douto ministro foram que foi ofendida a honra dele, houve associação da imagem da figura de um ministro do Supremo Tribunal Federal à prática de crimes que causam repúdio ou ojeriza à sociedade, a saber, prática de estupro, também imputação de cumplicidade. Houve por parte de Mônica Iose a alegação no sentido de que, ao publicar a foto, houve a alegação no sentido de que o ministro Gilmar Mendes seria conivente, estaria sendo cúmplice, portanto, dando anuência, aquecendo, portanto, as ações do médico, do especialista em reprodução humana Roger Abdelmaci.
Coisa, aliás, ato este, vontade esta de rara exposição, de rara apresentação na sociedade, ao menos apresentação pública. Poucas pessoas vão defender o estupro de 58 mulheres. E por fim, Gilmar Mendes alega ainda um prejuízo, como corolário dos argumentos expostos anteriormente, um prejuízo do patrimônio moral, uma lesão ao patrimônio moral do eminente ministro. Por outro lado, a defesa de Mônica Iose alegou que ela estava simplesmente exercendo livre manifestação de pensamento, admitida no ordenamento jurídico, entre outros dispositivos, artigo 5º, inciso 4, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Artigo 5º, inciso 4 da nossa Carta Magna. Ainda alegou Mônica Iose que objetivava divulgar entendimento do ministro acerca do caso e se posicionar contrariamente. Veja, eu não sei se a forma utilizada por ela para expor o entendimento contrário foi a melhor. É de se ressaltar aqui que ela também alega que não foi uma crítica. Que foi uma crítica e não uma ofensa ao ministro. Porém, ressalto aqui os senhores que o ordenamento jurídico, ainda o sistema judiciário, é composto por juízes, desembargadores e ministros, entre outros. O grande problema, a celeuma, não tange a questão de se posicionar contrariamente a um voto, ao entendimento do STF, do STJ ou de qualquer tribunal do país. O problema está na forma pela qual você se utiliza para se posicionar. Colocar uma foto colocando cúmplice de estupro talvez não seja a melhor das formas. Haja vista que o entendimento, ao menos em primeira instância, foi de que deverá a Mônica Iose ressarcir não, mas compensar esses danos morais causados ao ministro Gilmar Mendes. Mas voltando aqui à crítica, não é o problema. O problema não é criticar o judiciário e expor entendimento contrário. Porém, caso tenha interesse em fazê-lo, faça de forma fundamentada, consistente, resguardada por outras decisões, exponha da maneira que acredita ser mais convincente e legal e juridicamente embasada. Não coloque uma foto do ministro julgando simplesmente que ele é cúmplice e conivente com atos praticados por outrem. Os artigos de responsabilidade civil, já entrando aqui na seara jurídica, já estamos evidentemente nesse bloco do vídeo, por assim dizer. Vamos falar dos artigos 186 e 927, os clássicos da responsabilidade civil. Lembrando, aquele que, por ação ou omissão voluntária, imprudência ou negligência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, veja a segunda parte do artigo, ainda que exclusivamente moral seja esse dano, comete ato ilícito. Portanto, veja, na acusação do Gilmar Mendes, ao ofender a honra dele, ao associar a imagem dele à prática de crime, ao imputar a condição de conivente e cúmplice com práticas criminosas, Mônica Iose ofende a imagem como um todo de Gilmar Mendes e também causa lesão ao patrimônio moral do autor da ação judicial em questão. Portanto, cabível no entendimento também do douto juízo de Brasília, do Distrito Federal. Ainda, do 927 extrai-se que deve repará-lo. Aquele que comete o ato ilícito deve reparar aquilo que foi prejudicado. Portanto, resta a Mônica Iose, neste primeiro momento, reparar o dano prejudicado, o que foi causado ao Gilmar Mendes. Na mesma linha de pensamento, a gente tem que entender também que ato ilícito é tudo ato contrário ao direito, que não está de acordo com para utilizar um termo um pouco mais antigo, de acordo com a eurática brasileira, de acordo com os princípios, de acordo com normas, de acordo com orientações de qualquer natureza do judiciário que vinculem decisão posterior.
Dito isso, expondo os fatos, expondo a fundamentação embasada nos artigos do diploma legal intitulado Código Civil, Lei 10.406, de 2002, vamos agora, por fim, entender o seguinte, em relação a princípios revelados pela leitura das normas da Constituição Federal, nós podemos perfunctoriamente ainda extrair que houve um prevaleceu o direito de imagem, a honra do ministro Gilmar Mendes, em detrimento da manifestação da liberdade de opinião, de pensamento, da jornalista Mônica Iose. E por que é interessante, por que eu ressalto isso? Porque apesar de todos os princípios estarem, por vezes não elencados expressamente, muitas vezes extrai-se o princípio indiretamente da norma, porém, não é pelo fato de todos os princípios estarem na lei maior, na Constituição Federal, que todos serão aplicados concomitantemente. Sempre haverá o quê? Uma disputa, ou como dizem, o famoso sopesamento dos princípios constitucionais, aplicáveis, portanto, haja vista a pirâmide de Kelsen, a todos os diplomas legais. Eu vou ficar por aqui, porque o vídeo já passou do tempo que eu queria, mas é interessante que você procure a decisão, leia. Ainda está em primeira instância o caso, portanto, é decisão recorrível. E vamos acompanhando o caso. E esse vídeo aqui tem como objetivo complemento aos pequenos, brevíssimos artigos que eu escrevi, indicados na descrição. Também te atualizar junto ao ordenamento jurídico e despertar, quem sabe, o seu interesse por responsabilidade civil. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe o seu joinha. Se não gostou, deixe o joinha ao contrário. Se possível, fundamente a sua crítica. Não faça como fez Mônica Iose, de colocar uma foto do sujeito e colocar embaixo, simplesmente escrever, imputando determinada conduta ou pensamento à pessoa. Não faça isso, escreva fundamente sua crítica, agradeço muito, porque críticas construtivas são sempre bem-vindas. E inscreva-se no canal para continuar acompanhando as novidades do ordenamento jurídico brasileiro. E, por que não, talvez mais para frente faça alguns de ordenamento jurídico francês, eventualmente português, por que não? Muito obrigado se você assistiu até aqui, até o próximo vídeo, muitíssimo obrigado pela atenção de verdade. Um abraço, até o próximo vídeo.